dar continuidade, boa noite aos internautas, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora entramos no capítulo 1, que nós estávamos com os fatos históricos e tudo mais. Entramos no capítulo 1, não vim destruir a lei. E dentro desse capítulo, que vai ser dividido em duas aulas, uma, ou dois estudos, que seja, uma vai ser eu vou fazer, e o outro, o Dr. Rafael Latorraca faz a semana que vem a continuação desse estudo. Antes de começar propriamente o capítulo, acho que algumas considerações devem ser feitas para clarear um pouquinho na cabeça da gente, talvez até uma lembrança do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos começar com a disposição das matérias. Como foi feito o Evangelho? Eu vou ser bem rápido, sucinto, para poder dar tempo de passar todo o estudo do Eu Não Vim Destruir a Lei. Kardec pegava as máximas de Jesus, as citações do Evangelho, selecionou algumas passagens, fez alguns comentários, agrupava as passagens pelo assunto, por data, fazia seus comentários e depois os espíritos faziam os seus comentários também através dos médiuns que estavam espalhados por diversos locais, certo? Então é bom isso ficar claro na cabeça da gente, é importante isso, que a gente saiba como é a constituição do Evangelho, o que é comentário de Allan Kardec, o que é comentário dos espíritos, e nós vamos ver que ao longo desse estudo, muitos espíritos se comunicaram, e muitos espíritos de grande importância, como o Maida estava falando da semana passada, Sócrates, Platão, Fénelon, enfim, e Santo Agostinho, uma série de espíritos de alta hierarquia se comunicaram e fizeram seus comentários das passagens de Jesus. Outra parte importante é o conceito de revelação. Quando nós vamos trabalhar com 3 revelações, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. São 3 revelações. O conceito de revelação é muito importante. E ele assume 3 características. Revelar, do latim, revelare, no sentido literal, sair do véu, tirar o véu. No sentido figural, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. E no sentido da fé religiosa, coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dá a Deus através de seus mensageiros, que quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Médiuns, profetas, o próprio Messias e tudo mais. A característica essencial de qualquer revelação tem de ser a verdade. Revelar o segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato. E por consequência, não existe revelação. Isso é importante a gente guardar esse conceito de revelação. Porque nós vamos trabalhar com 3 revelações. Agora, capítulo 1, não vim destruir a lei. Logo lá no capítulo 1, onde é escolhido a passagem do Evangelho, Kardec coloca: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente até o último J e até o último ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Está aí o trecho que Kardec tirou do Novo Testamento. As palavras de Jesus. O que Jesus quis dizer com eu não vim destruir a lei? Jesus quis nos mostrar o seguinte: eu não vim destruir a revelação mosaica, que é a primeira revelação, que é a base das 3 revelações. Eu não vim destruir a revelação mosaica, eu vim completar, eu vim cumprir. Jesus veio completar, Jesus veio cumprir. E o Espiritismo veio dar ação à revelação mosaica. Tá. Se nós pegarmos o livro Consolador, nós vamos observar que nós estamos entrando na revelação de Moisés.
nós vamos ver o Emmanuel fazendo uma observação que é muito importante no livro Consolador para o nosso estudo. Ele diz assim: até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. Jesus, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então nós temos aí as 3 revelações. É importante que nós busquemos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns livros que ilustrem esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos do livro A Caminho da Luz, que é um livro onde nós vamos buscar a história da humanidade, que é um livro muito importante quando nós quisermos trabalhar, conhecer a história da humanidade, nós, sob a luz dos Espíritos, nós vamos buscar o Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz: dos espíritos degredados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Conscientes da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças. Nós estamos falando de uma raça, nós estamos falando de um povo que o Emmanuel chama de espíritos degredados da terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte. Por quê? Porque eles estavam sendo preparados para a primeira revelação. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. O que nós precisamos também tomar cuidado. Nós podemos receber alguma revelação e nós não damos conta daquela revelação e muitas vezes nós seguimos, por um caminho mais tortuoso. Ainda em A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala sobre Moisés, e agora já entrando em Moisés, na revelação, na primeira revelação, o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos do Egito, no Egito Antigo, onde seu espírito recebeu primorosa educação. Então nós temos um espírito, nós temos uma pessoa que vem e recebe uma primorosa educação, médium extraordinário, realiza grandes feitos ante seus irmãos e companheiros maravilhados. Um médium que recebeu a lei de Deus através dos espíritos, dos emissários de Deus, dos emissários de Jesus. Afinal de contas, ele era o precursor de Jesus. Ele veio antes de Jesus. Ele era um legislador. Moisés foi um legislador. É quando, então, recebe de emissários do Cristo, no Sinai, os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça no mundo. Então, a importância desse comunicado, desses espíritos emissários de Jesus no Sinai, a importância desses mandamentos, desses 10 sagrados mandamentos que Moisés recebeu. Ele vinha dar base a tudo que viria adiante, que viria para frente, até a chegada do Espiritismo do Consolador Prometido. Primeira revelação de Moisés, e eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, as seguintes palavras: a lei de Moisés é composta por 2 partes distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Nós temos aí uma lei que os espíritos, os emissários do Cristo trouxeram e passaram para Moisés no Monte Sinai, através da mediunidade dele, como nós observamos Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E nós temos uma lei transitória, que ele chama de transitória, que o
Kardec chama de transitória no Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Porque era uma lei que vinha tratar de um povo. A gente tem um decálogo que trata da lei de Deus, e a gente tem o Pentateuco que trata do povo, que trata das leis ordinárias, do dia a dia. É preciso, se você quer que um povo siga a sua... é preciso ter leis, porque isso lá... Nós vamos ver em toda a história da humanidade, nós vamos ver que é preciso ter leis. Então, as leis de Deus, os 10 mandamentos que nós conhecemos, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que seja, esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis, não lhe prestareis culto soberano. Enfim, e aí vão os outros mandamentos: não pronunciareis em vão o nome de Deus, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Essas são as leis de Deus, as leis que os emissários de Jesus passaram para Moisés através da mediunidade dele. Que a gente encontra na Bíblia, que fala que Moisés viu o Espírito de Deus. Só que na verdade a gente sabe que Moisés, ele viu os emissários de Jesus, através da sua mediunidade eles passaram o decálogo. E as leis transitórias? As leis transitórias são as disciplinares, ou as disciplinas, que estão no Pentateuco, que quer dizer, são os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. A Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por isso que é importante a gente pegar a Bíblia. É importante estudar a Bíblia? Muito importante, é muito importante. A gente tem que conhecer as leis de Deus, a gente tem que conhecer as leis transitórias, as leis disciplinares que estão no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois a gente passa para os profetas, salmos, etc, etc. São 40 livros, se eu não me engano, e mais o Novo Testamento, que são as máximas de Jesus, através dos evangelistas, dos apóstolos que escreveram. Inclusive a gente tem um apóstolo, Lucas, que nem sequer viveu na época de Jesus. Ele viveu na época de Jesus, mas nem sequer conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele veio conhecer o Evangelho através da mãe de Jesus. E a primeira revelação de Moisés, o Emmanuel, no Consolador, se refere a Moisés da seguinte forma: Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Nós estamos observando aí as observações de Emmanuel acerca de Moisés, acerca da pessoa de Moisés, porque nós precisamos entender quem era Moisés, afinal. Ele era um médium, ele era um legislador, só um legislador, ele criou alguma lei, ele conduziu todo um povo de tamanha importância histórica que até hoje segue a Torá, que são as leis disciplinares. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender que a lei, ou base da lei, os 10 mandamentos, foi ditada por emissários de Jesus. Mais uma vez, o Emmanuel faz essa observação para revelar, para tirar o véu da nossa ideia que Moisés subiu no Monte Sinai e o Espírito de Deus apareceu para ele e ditou as leis, os 10 mandamentos. Examinando-se
os seus atos enérgicos de homem, a considerar que as características da época em que se verificou a sua grande tarefa, com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Moisés conduzia um povo na época, ignorante, materialista, que ele, com bravura e com a lei e com o apoio dos espíritos superiores, conduziu. Ele poderia ter fracassado na missão dele na terra. Poderia ter fracassado e falar: meu Deus, eu vou descer do monte, vou encontrar aquele povo materialista, um povo e uma humanidade ignorante como nós somos até hoje, e como é que eu vou conduzir esse povo? E bravamente ele conduziu o povo hebreu, fazendo o povo acreditar, deixando a religião monoteísta, porque afinal de contas vinha de uma religiões politeístas que acreditavam em diversos deuses, inclusive os egípcios, onde ele foi criado, e ele passa a ter o homem passa a ter uma religião monoteísta que é muito importante para a história da humanidade, muito importante como base da chegada de Jesus. E aí, uma vez que tudo estava estabelecido, que a primeira revelação estava estabelecida, que Moisés trouxe as leis, nós passamos para a segunda revelação. E aí nasce Jesus. E o cristianismo começa no planeta. Jesus vem, nasce numa manjedoura, nasce numa situação de humildade, de grande humildade, e começa a se destacar no meio do povo hebreu. E aí o importante, a importância da palavra de Jesus, que ficou para toda a história da humanidade, mas com a base nas revelações na primeira revelação, que é a revelação de Moisés. Então a gente tem a segunda revelação, o Cristo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. E aí Jesus nos fala, como havia falado no começo: não vim destruir a lei, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Ele veio cumprir a lei, ele veio mostrar como deveria agir o homem diante da lei. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, até que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. E aí, Jesus, vindo dar cumprimento à lei, ele veio cumprir o quê? As profecias, ele veio cumprir os mandamentos, toda a base de Moisés e dos profetas. A gente tem lá: a virgem conceberá, em Isaías. A gente tem: nasceria em Belém, em Judá, Miqueias. A visita dos reis magos, Isaías. São todas profecias, e assim por diante. Teria seu caminho preparado pela voz que clama no deserto, Isaías. Por isso é importante estudar a Bíblia. Por isso é importante por quê? Estudar a primeira parte da Bíblia. Porque ela é a base. Ali, quando Jesus fala que veio cumprir a lei, ele veio cumprir a lei mosaica, e ele veio cumprir o quê? As profecias. Os profetas já haviam profetizado a vinda de Jesus. E assim por diante. Lhe dariam vinagre e fel, Salmos, repartiriam seus vestidos, está em Salmos também. Sua morte entre os malfeitores, Isaías, o profeta Isaías. Então ele veio o quê? Cumprir, ele veio dar cumprimento à lei e aos profetas. Eu não vim destruir a revelação. Essa, na verdade, é a palavra de Jesus. Eu não vim destruir a revelação mosaica. Eu vim completar, eu vim cumprir. Jesus veio cumprir a revelação mosaica. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não lhes podia ter dado uma reforma mais radical
do que reduzindo-as a estas palavras. Então Jesus nos fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, está aí toda a lei dos profetas. Jesus veio cumprir a lei e ele fala, como é que ele nos diz que a lei, quando ele fala sobre os 10 mandamentos, e ele nos diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando, aí está a lei de todos os profetas. Ele resume numa lei, ele resume toda a lei em um ponto, em um mandamento que cobre, que abraça todos os 10 mandamentos. E aí ele começa a fazer, ele começa a cumprir, dar cumprimento à lei. E aí ele começa a mostrar. E na vida dele, na vivência e no dia a dia com a população, ele faz o quê? Ele mostra, através das parábolas, através dos exemplos, dos inúmeros exemplos, o que é cumprir a lei, o que é dar cumprimento a essa lei e complementar a lei. A segunda, ainda, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, numa passagem do livro Evolução em Dois Mundos, ele faz uma referência à segunda revelação, a Jesus, muito importante que complementa o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: com Jesus, a religião como sistema educativo alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui os tesouros. Então Jesus, ele tira aquilo tudo que está guardado, as leis que estão guardadas, e que servem só a uma hierarquia do conhecimento religioso, e passa essas leis ao conhecimento de quem? Ao conhecimento do povo. Ao andar no meio do povo, ao falar as suas parábolas, ao trazer esse conhecimento, amar ao próximo como a si mesmo, ao exemplificar essa lei, o que ele faz? Ele tira da onde estava guardado, tira da hierarquia de dentro dos templos. Afinal, André Luiz nos diz aqui, o sistema educativo é nem templos, nem pedras e nem rituais. Jesus acaba abolindo todos os templos, todas as pedras e todos os rituais. Porque ele prega onde? Ele prega no meio do povo, ele prega no deserto, ele prega no monte, ele prega no meio do povo, lá na cidade. Ele chega na cidade, o povo se reúne perto dele e ele prega ali. Então ele não está confinado a uma igreja, ele não está confinado a um templo, como estavam confinados os hebreus na época. Ele tira de dentro da igreja, ele tira de dentro do templo e passa para o povo. O que é importante, o que é muito importante, porque o povo precisa dessas revelações também, como nós precisamos. E nós vamos observar que na história da humanidade, uma época, tudo é guardado para uma hierarquia da igreja, seja de qual igreja for, tudo é guardado, todo ensinamento é guardado, e de repente vem um missionário que faz o quê? Abre os livros, abre os baús, abre os livros, abre as bibliotecas, abre todo o ensinamento para o povo. E o povo precisa desse ensinamento. Esse ensinamento não pode ficar guardado. É a luz que Jesus fala que não pode ficar embaixo do alqueire. Que você tem que trazer essa luz à humanidade. Essa humanidade precisa desse conhecimento. Que André Luiz, de uma forma assim, bastante feliz, vamos dizer assim, como toda a obra dele, ele traz. Emmanuel e André Luiz trazem essas frases que estão lá nos livros, estão soltas em toda a coleção, e vale a pena a gente consultar a coleção e entender. No livro Evolução em Dois Mundos tem uma parte que o André Luiz fala sobre os 10 mandamentos. E em João capítulo
capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, ele nos fala: se me amais, Jesus nos fala na verdade, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. E nós já estamos caminhando após Jesus, já depois no século XVIII, a gente tem o outro Consolador, que é o Espiritismo, e que vem a ser a terceira revelação. Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê absolutamente e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Jesus estava falando, ele estava trazendo as parábolas, ele trouxe a lei, ele exemplificou a lei, mas ele tinha que falar numa situação de um povo que tinha uma cultura. Não adiantava chegar naquele povo que tinha uma cultura, que tem um povo que tem uma cultura, e você querer trazer todo o conhecimento para esse povo. Não adianta. É como pegar um aluno de pré-escola e colocar esse aluno no ensino fundamental e querer trazer uma aula de história para esse aluno no ensino fundamental e fazer com que esse aluno consiga entender tudo aquilo da história da humanidade. A criança vai ficar olhando, e o povo era culturalmente, vamos dizer assim, eles já tinham uma cultura, os hebreus já tinham uma cultura, aquele povo tinha toda uma cultura estabelecida, como nós estávamos observando Maida falar no estudo anterior, mas não adiantava Jesus trazer, não naquele momento, toda a cultura, tudo aquilo que ele precisava trazer. Então ele trouxe a base, Moisés começou o alicerce, Jesus criou toda a estrutura, com o cristianismo criou toda a estrutura, e o Espiritismo veio complementar. Então ele diz que viria um Espírito, enviaria um Consolador, que o Pai enviaria o Consolador. E aí vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, através das mesas girantes, das irmãs Fox, enfim, de Allan Kardec, que codificou todo o Espiritismo, que codificou toda a obra, que trouxe os livros, o livro dos Espíritos, que nos trouxe inúmeros conhecimentos acerca do mundo espiritual, que nos trouxe o Evangelho Espiritismo, que nos trouxe a parte religiosa, a parte filosófica, a parte do consolo através das palavras do Cristo, da explicação de Kardec e da comunicação dos Espíritos, trazendo novos conceitos, trazendo aquilo que a gente precisava entender, que na época de Jesus não era possível, que não havia sido possível ainda. Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade e o Espiritismo a concluirá. E a terceira revelação, o Espiritismo, que vem através do livro dos Espíritos. Nós começamos a entender as questões filosóficas, nós começamos a entender questões que fazem parte do nosso dia a dia, e de uma forma racional, de uma forma que nós podemos entender, que os Espíritos explicam de uma forma racional, que é de entendimento fácil, vamos dizer assim, de entendimento lógico, existe uma lógica. Afinal, o Espiritismo é uma obra aristotélica também uma obra aristotélica, e existe uma lógica. Nós somos agraciados com as mensagens de espíritos de alta hierarquia espiritual, espíritos que haviam passado pela Terra e trouxeram todo o ensinamento religioso e filosófico. Então, o Espiritismo vem responder as perguntas. A terceira revelação vem responder as perguntas. Quem somos nós? De onde viemos? O que nós fazemos aqui? E para onde vamos? Porque isso deve ter ficado na cabeça da humanidade ao longo de um tempo. Os filósofos têm isso como questões primordiais. O Espiritismo nos trouxe
a essência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vivemos uma relação estreita entre mundo espiritual e mundo material. Os espíritos, quando perguntam para os espíritos se os espíritos interferem na nossa vida, o que os espíritos, mais do que imaginas. Então significa que é um mundo, que são mundos que se entrelaçam de uma forma estreita, que nós temos uma relação estreita com o mundo espiritual. E as relações do mundo espiritual com o mundo material são relações estreitas, e ele explica, e o Evangelho, o Livro dos Espíritos explica muito bem essa relação que existe entre esses dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo material, através da mediunidade, através de tudo que os espíritos trouxeram e através das perguntas que vieram no Livro dos Espíritos. O Espiritismo desenvolve, completa e explica o que foi dito de forma alegórica por Jesus. Jesus nos falou de forma alegórica. Quando ele falou do Consolador prometido, o Consolador veio e trouxe uma outra parte, um outro conhecimento. A humanidade, a cabeça da humanidade já era uma outra. Já havíamos passado pela Idade Média, por toda aquela baixa Idade Média, todas aquelas questões da igreja, aquelas questões, vamos dizer assim, tétricas da igreja, que a igreja tentou segurar. E aí vem o Renascimento, vem o século das luzes, e a cultura renasce através da arte, e aí mais adiante, quando o mundo está preparado para essa, vamos dizer assim, semi-preparado para essa revelação, vem Kardec, vem os espíritos e nos trazem o espiritismo, que faz algumas explicações do que foi dito de forma alegórica por Jesus. E aí, desculpem desses slides com textos enormes. Eu sei que não é certo, eu sempre falo isso. Eu sou professor de informática, eu falo para os meus alunos jamais fazerem um negócio desse. Mas para a gente poder ler, a gente vai ler na questão 627 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ler algo fundamental para esse entendimento do que Jesus havia trazido, o que Jesus trouxe de forma alegórica, como os Espíritos explicaram isso. Então, na questão 627, nos diz: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Jesus já havia vindo, qual a utilidade dos Espíritos virem e ainda... Que ensinamento era esse que trariam os Espíritos, esses Espíritos? Se Jesus já havia trazido esses ensinamentos, terão a nos ensinar alguma coisa a mais, além do que Jesus já havia deixado? E os Espíritos respondem: a palavra de Jesus era muitas vezes alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares, de acordo com a cultura do povo. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar, desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem, e ainda menos as que as praticam. Então a gente já passa de uma fase de leis, depois de uma fase de explicação, e a terceira fase do quê? De prática. Porque é preciso praticar a lei. É preciso praticar os ensinamentos dos Espíritos e os ensinamentos de Jesus. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas baixezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus, por isso não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei
toda de amor e caridade. Aí então tem um outro ponto muito importante. Quando os espíritos dão essa resposta, tem um outro ponto muito importante. Está na hora de abrir os livros de novo. Está na hora de abrir o jogo de novo. Está na hora de mostrar o que é inteligível, ainda que o povo tenha uma certa desconfiança, porque tem terra para semear, tem terra para jogar a semente. E Kardec sabia, e os espíritos sabiam, que naquele momento havia terra boa para a semente. E ainda dentro da revelação do Espiritismo, o que acontece? Abre um vasto campo de possibilidades de crescimento e dá ao homem a definitiva certeza da imortalidade e da universalidade. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espirituais, as relações com o mundo e as relações com o mundo corpóreo. Como já havia falado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. Está lá no Evangelho. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com característica de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Nós, se Deus permitiu, se Moisés antecedeu Jesus, e se Jesus veio e deu todo o seu conhecimento, trouxe todos os seus exemplos, exemplos que permanecem até hoje, eles colocaram na mão de Kardec, colocaram na mão do Espiritismo e da codificação uma grande responsabilidade. E por sua vez, na nossa mão, dos espíritas, uma grande responsabilidade também, que é a responsabilidade de divulgar, a responsabilidade de colocar esse ensinamento em prática, não deixar o ensinamento debaixo do alqueire e não deixar. Nós temos que ser multiplicadores. A doutrina espírita e os espíritos trazem esse conhecimento e nós precisamos ser multiplicadores. Só que para ser multiplicadores nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos estudar. Nós precisamos conhecer. Porque as pessoas, constantemente elas bombardeiam a gente com perguntas e muitas vezes deixam a gente, às vezes, numa saia justa em algumas perguntas que não deveria acontecer. Que não deveria acontecer. Se a gente estudasse, se a gente se dedicasse realmente ao estudo do Evangelho, ao estudo do Livro dos Espíritos, nós responderíamos com alguma facilidade algumas perguntas. Mas nós somos testados diariamente. Então, nós somos o quê? Nós somos multiplicadores do conhecimento. E é muito importante que nós sejamos os multiplicadores do conhecimento. Porque foi difícil e é difícil a tarefa do Espiritismo. Apesar de nós termos inúmeros centros espíritas no Brasil, alguns centros espíritas no mundo, nós temos uma grande dificuldade. O que precisa haver? Um entendimento único, que é feito através das federações, que é feito através da Federação Espírita Brasileira, que procura fazer, mas nós precisamos falar o quê? Uma palavra única. Nós precisamos de um conceito único, um conceito espírita baseado na codificação de Kardec, para podermos ser multiplicadores. E aí, o Emmanuel, ele é tão feliz nessa mensagem. Aliás, ele é feliz em toda a obra, André Luiz é feliz em toda a obra dele, e Allan Kardec nos trouxe uma obra maravilhosa que precisa ser lida, relida, estudada. Ele traz no livro Opinião Espírita. Eu procurei consultar, tirar vários livros, vários trechos de vários livros, e essa mensagem no livro Opinião Espírita, o Emmanuel nos diz, olha com que profundidade ele sintetiza a segunda revelação e a terceira revelação. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz.
Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus lança as bases do cristianismo entre os fenômenos mediúnicos, Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade, que é o quê? O exemplo, é o exemplo. Kardec veio dar o exemplo daquilo que Jesus falou. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos, Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo, Kardec explica a reencarnação. Jesus e Kardec são perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. E dentro encerrando a exposição da aula de hoje, porque na semana que vem o Dr. Rafael Latorraca vai fazer a continuação, que vem na continuação a nova era, com a explicação dos espíritos, com as mensagens dos espíritos. A gente tem a ciência e a religião, que devem caminhar juntas, que é o que o espiritismo nos propõe também, a ciência e a religião, as leis do mundo material e as leis morais. A quebra de paradigmas através da ciência e da religião. Paradigma é um termo de origem grego, paradigma, que significa modelo padrão. No sentido lato, corresponde a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. São normas orientadoras de um grupo que estabelecem limites e que determinam como o indivíduo deve agir dentro desses limites. E Kardec e o Espiritismo quebram alguns paradigmas, alguns conceitos que vinham dos templos religiosos e da dificuldade de compreensão do povo. O Espiritismo, através da ciência e a religião. E hoje nós temos aí um exemplo muito grande, que são as associações médico-espíritas do Brasil e as associações médico-espíritas internacionais, que estão fazendo pesquisas, que estão sendo publicadas nas revistas indexadas, como nós pudemos observar com a doutora Marlene. São pesquisas fidedignas, vamos dizer assim, publicadas em revistas indexadas, seguindo o rigor, o criterioso rigor da pesquisa científica, como ela deve ser feita, e estão sendo publicadas. O tríplice aspecto da doutrina espírita: religião, filosofia e ciência. E as referências aí, da onde eu fui pegando os fragmentos aí da explicação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, tá às ordens. E se alguém quiser fazer alguma colocação, enfim, aí tá às ordens e a gente pode dar continuidade aos trabalhos da